toda impiedade e injustiça dos homens. Quando estamos vivendo fora dos mandamentos de Deus, seremos repreendidos por Ele em nossa devoção diária, por meio do culto público, pela voz da consciência, pelos irmãos e até pelo conselho da igreja. Lembra de Herodes? Herodes casou com a cunhada, né? E Deus mandou então João Batista dizer: olha, não é lícito possuir ela. E por causa disso, João Batista foi preso, mas Herodes foi repreendido pelo Senhor. Se ao ouvirmos a repreensão do Senhor e ficarmos zangados como o mensageiro e a mensagem, estaremos nos opondo ao próprio Deus e estamos agravando a nossa situação. Quando Deus nos fala, é para a gente se curvar. Fala que teu servo ouve. As repreensões nas Escrituras são, em sua maioria, dirigidas ao povo de Deus, revelando como somos propensos a nos desviarmos da vontade do Senhor. No Apocalipse tem 7 igrejas, só 2 igrejas não recebem reprovação. As demais, sempre o Senhor diz: tenho contra ti, tenho contra ti. Se não ouvirmos a voz do Senhor, vamos ser duramente disciplinados por Ele, como Israel, que passou 70 anos na Babilônia por causa da desobediência. Provérbios 20 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas se continuarmos no erro, sentiremos o cinturão de Deus. Isaías diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Só o abandono do pecado é prova de que a nossa confissão foi verdadeira. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se crermos nele, essa bênção será nossa. A promessa divina para quem se arrepende é perdão do pecado e libertação do pecado. Em quarto lugar, o desprezo ao Senhor inviabiliza o serviço a Deus. Versículo 9 e 10. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Se desprezarmos o Senhor, seremos desprezados por Ele. Ele retribui cada um segundo o seu procedimento. Deus rejeitará nossos louvores, nossas ofertas e orações e a nossa própria pessoa, porque Ele rejeitou Caim e a oferta de Caim. Tomara houvesse entre vós que feche a porta, feche essa igreja, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Quer dizer, Deus prefere que a igreja fique fechada de que alguém ofereceu um culto dessa qualidade. Não importa o serviço ordenado pelo Senhor, se não andamos conforme sua vontade, seremos rejeitados como Caim. Se temos desprezado ao Senhor, nossos atos litúrgicos, a oração, o cântico, a leitura, ainda que obedeçam à ordem divina, não irão agradar a Deus,
nossas orações não serão atendidas, como diz o profeta Isaías, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Para quem despreza a Deus, não há graça, mas desgraça. Quando ele fala da igreja de Laodiceia, você diz que é rico e não tem falta de nada e não sabe que é um desgraçado, que sem graça. Por quê? Porque não está debaixo da graça do Senhor. Seremos, irmãos, privados da graça de Deus, como Israel no deserto, que não puderam entrar na terra prometida. No dia do juízo final, os que viveram uma vida suja, mesmo trabalhando para Deus, serão reprovados pelo Senhor e irão sofrer eternamente. Deus estará desgostoso conosco se não o adorarmos em espírito e em verdade. E podemos despertar sua ira contra nós. Se estamos debaixo do desagrado de Deus, necessitamos urgentemente de nos arrepender para que Deus se torne favorável a nós. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Quinto lugar, o desprezo ao Senhor é uma agressão ao glorioso nome de Deus. Versículo 11. Mas Deus